Tiago, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito em bater esse papo comigo nessa homenagem que o fã-clube está fazendo aos 30 anos do Mastruz com Leite. E não apenas vocalistas, não apenas os fãs, que também é o outro pilar responsável pela existência do artista, né? Como também os músicos fazem, não só os músicos, os técnicos, enfim, mas nesse caso, né, com você, os músicos que são uma peça, assim, totalmente importante para que o artista possa ter voz, né, para que o artista realmente possa existir. Então, os músicos também, eles precisam também estar presentes nesse momento que nós estamos fazendo essa homenagem. Fora que a banda, no caso da Masters, ela sempre, pelo menos assim, quase ao longo de 20 anos que eu acompanho a banda, sempre deixou em evidência os músicos que faziam parte da banda. Todo mundo sabia quem era o baterista, todo mundo sabia quem era o sanfoneiro, quem era o guitarrista, o baixista. Então é algo que precisa, de minha parte, acho, de ser bem deixado em evidência, sabe? Diferentemente de alguns outros artistas que a gente possa ver por aí, né? Às vezes a pessoa nem sabe quem é o corpo de músicos que está fazendo ali parte da banda, não é? E no caso, vindo de você, que é um sanfoneiro, para mim é o instrumento mais belo que eu possa considerar que existe na face da Terra. E genuinamente o instrumento do nosso gênero musical nordestino, que é o forró. E aí eu queria saber de você, nesse momento inicial, como que foi esse seu passo inicial para se tornar um acordeonista ou um sanfoneiro? Bom, primeiramente, Wesley, eu gostaria de agradecer pelo convite, por estar participando dessa entrevista maravilhosa, onde eu estou aqui para contar um pouco da minha trajetória musical, em específico com o Mastruz com Leite. Foi um sonho realizado para mim, fazer parte da maior banda de forró do mundo, que eu até hoje considero uma referência digamos assim, tanto no forró eletrônico romântico, como em projetos de artistas tradicionais, como Dominguinhos, como Pinduca, enfim, Jacques do Pandeiro, e a gente explorava sempre um pouquinho de cada artista desse nossos shows, né? Agradava todos os públicos. E minha história é bem interessante, que eu não parti do instrumento acordeão. Na verdade, eu fui tecladista. Então, o, o meu dom musical foi manifestado aos 8 anos de idade. Eu tenho um tio meu que eu falo sempre como referência, que eu, eu gostava muito de ir à casa dele, porque ele sempre foi uma pessoa muito festiva, na minha família, sempre muito festiva, minha família toda em si. E ele é um multi-instrumentista, né? Toca piano, toca violão de 7 cordas, canta muito bem. Então, eu pequenininho ali, nos meus 7, 8 anos de idade, chegava lá, quando ele chegava do trabalho, ele gostava de entrar existia uma sala musical, que eu costumo dizer, sala musical, não era nada de estudo, nem nada parecido, não. Era uma sala musical, onde ele tinha o piano de cauda dele, tinha um órgão de igreja, tinha, tinha equipamento de som, tinha um bar, agora uma coisa bem que eu achava bem interessante, bem moderno, naquela época, né? Já. Então eu sempre ficava do lado do piano vendo ele tocar. Aí quando eu chegava em casa, ficava me sentava no chão, gostava de me sentar no chão, com 8 anos de idade. Gostava na cabeceira da cama, ficava uns dedos fazendo, gesticulando, como se estivesse tocando piano. Aí
certa vez minha mãe chegou perto de mim, olhou aquele negócio. O que você está fazendo, meu filho? Eu disse, é tio Gil, é tio Gilberto, né? O nome desse meu tio é Gilberto. Aí eu disse, é o tio Gil, tocando tio Gil. Aí ela percebeu, aí conversando com minhas tias, conversou com ele, também ele disse que tinha quase certeza que eu ia manifestar o dom da música. Então, fui presenteado com um pequeno teclado. Bem antes do teclado mais profissional, tem uma tia minha que sempre me incentivou na música. Ela me deu um piano pequenininho de madeira, para me ter uma ideia e se realmente era aquilo que eu queria, né? Para poder partir para uma coisa mais profissional. Então eu ganhei de presente esse pianozinho pequeno, comecei a tocar com 9, 10 anos, comecei a pegar músicas de ouvido, eu tinha um ouvido muito apurado na época, e quando foi aos 10 anos, eu ingressei numa escola de música chamada Vila Lobos, aqui em Maceió, e comecei a estudar o teclado, né? De uma maneira mais profissional, as partituras, e todo aquele trâmite que normalmente o músico, quando está iniciando, necessita aprender. E logo depois eu participei de outra escola de música chamada Sol Maior, e também estudei com um maestro chamado Tônio Carmo, a que eu também devo muita gratidão. Então, aos 13 anos, eu já estava tocando em casamentos, de maneira profissional, teclado, né? Teclado. O repertório da época que eu tocava era bem tradicional, era bolero, era bossa nova. Então, eram umas coisas bem tradicionais mesmo. E aos 14 anos, estava no auge da coisa, o sertanejo raiz, digamos assim, o axé e o pagode. Esses três itens estavam bem em evidência, eram muito populares, como são ainda até hoje, né? Mas naquela época era bem em evidência. O forró existia, mas eu não gostava de forró naquela época. Muito engraçado, né, isso aí. Aí tem uma prima minha que ela é bem assim, bem ativa nessa questão artística, né? Ela é bem desenvolvida, bem criativa. Chegou para mim e disse: "Ô Tiago, você conhece a banda Mastruz com Leite?" Eu disse: "Rapaz, Mastruz com Leite, que eu saiba, é remédio para gripe." Disse que é muito bom para gripe. Mas eu nunca imaginava que existia uma banda de forró chamada Mastruz com Leite. Aí eu disse: "Ela, mas Cleinha, o nome dela é Cleia, eu chamo Cleinha. Cleinha, eu não gosto de forró." Ela disse: "Não, mas escuta, é um forró diferente. É um forró romântico, um negócio, um balanço diferente. Talvez você se agrade." Eu digo: "Tá certo." Aí fui na loja de disco, comprei o LP naquele tempo ainda. Era LP, né? O primeiro LP do primeiro não, na verdade era o segundo volume, que é Meu Vaqueiro e Meu Peão. Então eu comprei, escutei Meu Vaqueiro e Meu Peão, achei aquilo tão interessante. E na sequência, outras músicas que marcaram demais, como tipo Meu Cenário, com a Kátia cantando. Não é aquele Meu Cenário de Petrúcia Amorim, mas é aquela que a Kátia gravou, de Rita de Cássia. E outras músicas. Pedaço de Solidão também foi uma música que marcou muito. Então eu fiquei fascinado com aquilo ali. Era uma coisa diferente, né? Um forró desse jeito. Poxa, nunca imaginei que isso poderia vir a acontecer. Foi uma coisa revolucionária. Então eu, muito curioso, comecei a pegar essas músicas, tanto do Mastruz como começaram a entrar o Mel com Terra, o Cavalo de Pau naquela época, né? O Calangaceiro.
E comecei a fazer um repertório para tocar no teclado. Eu programava o teclado todinho, tinha um teclado mais avançado, tinha ganhado de presente. E eu comecei a fazer, e era engraçado que eu reunia os amigos, eu morava num condomínio aqui, em Maceió, e sempre reunia os amigos lá em casa para poder me ouvir tocando. Eu gostava, sempre gostei muito de badalação dessas coisas, e tocava. Aí, rapaz, o povo, rapaz, você tá danado, tá no repertório, tá tocando muito, não sei o quê. Aí, até no colégio, eu levava, às vezes, o meu teclado para tocar em alguma atividade diferente no colégio, uma feira de ciências, alguma coisa assim. E foi muito, assim, muito gratificante e bem diferente. Aí, meu amigo, esse mesmo tio, ele tinha uma sanfona guardada. Aí eu fiquei curioso, né? Olhando aquilo ali, eu disse, rapaz, eu vou pegar esse instrumento, eu sou curioso. Aí eu peguei a sanfona, ajustei aqui as correias, que ele é magrinho, ela já era bem gordinho. Ajeitei aqui as correias, e a parte das teclas é a mesma coisa que um teclado, mesmo mecanismo, mesmo sistema de notas. O problema, como todo sanfoneiro que está aprendendo, é a baixaria, né? A baixaria que é o bicho de sete cabeças. Então, eu era bem preguiçoso na baixaria, porque não se usava baixaria nesse tempo, não era ligada à baixaria. O pessoal lá nas bandas de Fortaleza não usavam, assim, na eletrificação, a baixaria não saía o som da baixaria. Então, eles nem usavam. Tocavam, mas nem usavam, bem dizer, assim, de modo mais prático. Então, eu comecei naquela curiosidade, comecei a tocar e peguei o manejo do instrumento, né? Peguei o manejo do fole, o manejo do instrumento, a maneira como eu fiquei prestando muita atenção na maneira como os sanfoneiros dessas bandas, Mágicos com Leite, Mel com Terra, quando eu tinha a oportunidade de assistir o show, ficava só prestando atenção. E então, eu recebi o convite da primeira banda de forró eletrônico, que chama, aqui de Maceió. E a primeira banda que fez sucesso, a primeira banda mais profissional. E eu topei o convite de fazer parte dessa banda, chamada Face Nova. Eu tenho até uma música que eu gravei cantando, que eu também cantava na época. Exatamente. E então, eu me apaixonei pelo instrumento, né? Só que eu não deixei o piano de lado. Inclusive, eu tenho meu piano elétrico ali guardado sempre, eu toco. Até outros estilos, que eu posso dizer que são música eclética, toco outras coisas, toco com outros artistas, gravo também, em diversas situações, principalmente em cerimônia de casamento, onde eu recebo convite de algumas cantoras profissionais aqui e vou acompanhá-las. E, bicho, foi assim uma coisa tão interessante. Aí, resultado, fomos tocar num evento aqui chamado eu não recordo bem o nome do evento, mas eram 3 dias de show que tinha aqui na pecuária. Era uma coisa onde tinha leilão de gado, essas coisas, né? Aí fomos tocar, mas não, foi Face Nova e Catuaba com Amendoim. Então, eu tive a oportunidade neste dia de conhecer o Neto. Eu sempre na minha, né? Sempre muito tímido. E ali ele veio conversar comigo, rapaz, você toca bem, gostei de você tocando. Eu sou muito obrigado.
Se eu sou neto, você nunca ouviu falar, não? Eu disse, não, desculpe. É porque Catuaba, na época, era uma banda nova ainda. Rapaz, eu sou neto, fiz parte do Mastros com Leite, gravei Meio-Dia, gravei Rede Baralho, aí que chegou na minha mente. Eu disse, rapaz, é mesmo. Só com satisfação, sou seu fã e tudo. Eu disse, rapaz, muito obrigado. Você não quer trabalhar com a gente, não? Fazer parte aí da Catuaba? Eu disse, rapaz, eu quero. Aí peguei o número de contato, ele pegou o meu número de contato também. Só que quando eu cheguei em casa, eu ainda estava estudando, eu era de menor, tinha 17 anos. Então fui conversar com minha mãe muito, digamos assim, Caxias, muito cuidadosa comigo, eu como filho único. Ela pediu logo para tirar essa ideia da cabeça. Aí eu fiquei, rapaz, fiquei um pé no outro. E eu já sabia o que eu queria da minha vida. E então eu conversava com alguns parentes, primos, tios, para que fosse conversando com ela, que fosse amolecendo o coração dela. Então ela permitiu, né? Ela permitiu, mas disse que eu não ia só, que ela ia comigo. Eu disse, tá certo, mano. Ela vem comigo. Aí eu liguei para o Neto disse, não, você chega quando? Rapaz, eu chego daqui a 2 ou 3 dias. Eu fui de avião, fui eu, minha mãe e uma tia minha. Aí, chegando lá, apresentei lá na Sons 1, me apresentei e tal. Aí foi no dia que a gente foi ensaiar. Quando eu fui passar o repertório, como eu sempre fui uma pessoa bem na época, até hoje, digamos assim, né? Atualizado, digamos assim, bem atualizado, né? Em diversas bandas que eu escutava, o que vinha lançando, eu vinha pegando, eu vinha escutando, eu vinha estudando. Então, foi meio que cair de paraquedas ali e deu tudo certo. Quando eu fui passar o repertório, eu disse, o homem sabe de tudo. Já vai viajar na quinta-feira. Já vou viajar, já vai viajar na quinta-feira. Tipo assim, eu cheguei numa terça, já disse, rapaz, é o ensaio aqui, terça-feira. Quarta, quinta-feira você já viaja. Tá danado. Aí eu de menor, aí eu tenho uma tia minha que hoje ela é desembargadora, mas na época ela é juíza, ela deu, digamos assim, o aval, né, para que eu pudesse viajar, tudo. E assim foi. Fui. Na época, consegui levar alguns colegas também do segmento que me pediram para ajudar de alguma forma, que queriam, porque queriam também viver o que eu estava vivendo. Então, muitos, assim, a Ellen, que foi da Forró Rabo de Saia, o Kiko Salles, fui eu que levei para Catuaba, depois eu consegui levá-lo para o Mastruz, e dentre outros que foge da mente, assim, mas eu, graças a Deus, eu consegui ajudar um bocado de gente nessa minha trajetória. E passei 8 meses na Catuaba. Quando surgiu a oportunidade de ir para o Mastruz, aí o Neto chegou para mim, veio conversar comigo. Tiago, tá surgindo aí uma vaga no Mastruz, sanfoneiro. Tu quer ir para lá? Ora, meu amigo, isso era o sonho da minha vida. Tocar. Eu vivia falando no colégio que um dia ia tocar no Mastruz e o povo ria da minha cara. Eu disse, agora é a minha vez. Aí eu disse, quero, na hora. Depois, quando for, era uma segunda-feira. Quando for na quarta-feira de manhã, esteja aqui que você vai conversar com o Ferreira Filho, ele vai fazer uns testes com você e tal. Beleza, e assim foi feito, né? E eu ainda entrei em novembro de 98, 1998. Eu entrei no Mastruz. Eu tinha feito 18 anos. No dia 22 de maio eu tinha feito 18 anos, já estava de maior. Então, não tive dificuldade
Isso porque Mastruz, naquela época, se viajava muito, viajava que eu digo por conta dessa pandemia que a gente está vivendo, né? Mas é uma banda que viajava demais. Então eu peguei aí logo bastante, um rojão bastante pesado. Em comparação a Catuaba, realmente eu fiquei bem assustado com a quantidade de show e assim as viagens longas e tanta cobrança, entendeu? Porque naquele tempo era uma cobrança muito pesada em cima do Mastruz, porque ela tinha o peso de carregar nas costas a banda mãe, né? Que eu posso dizer. Como até hoje eu considero como a banda mãe, de qualquer forma. Responsável por várias outras bandas e vários outros subestilos que surgiram. E eu encarei a coisa com seriedade, né? Bastante seriedade, e a minha história no forró sempre foi, graças a Deus, de muitas conquistas, muitas alegrias, muitas superações, entendeu? Tinha a questão de eu ser um alagoano e por ser alagoano ou outras pessoas que não eram, outros músicos que não eram cearenses, em si, assim, tiveram que conquistar o seu lugar, realmente mostrando o seu talento. Realmente que o cearense ele se valoriza muito, eles se valorizam muito, né? Então eu tive que mostrar serviço, porque não tinha outra oportunidade não, era aquela mesmo. E daí por diante eu construí minha vida musical, né? Graças a Deus. Eu tentei resumir o máximo possível, porque realmente são muitas histórias, né? Para contar. Sim, Minha sim. vida foi muito. As coisas aconteceram muito rápido na minha vida. As oportunidades chegaram muito rápido para mim. Assim, resumindo bem no máximo, né? Era isso que eu ia destacar, porque você traçou um curto período de tempo de sua vida que aconteceu, assim, se foi, não foi nenhuma linha reta, foi literalmente assim, uma escalada mesmo assim, imensa. Nossa, muito intensa mesmo essa sua trajetória inicial. E só duas coisinhas. Um é que você é alagoano, né? Eu sou sergipano e a gente tem um carinho imenso por uma alagoana nascida aí, mas Sim, que se for sergipana de coração, que é a saudosa Clemilda, né? Clemilda, ela sim, era sim. alagoana de nascimento, mas sergipana de coração. Com E, certeza. e outra coisa é, quanto, você falou da sanfona do seu tio, você lembra quantos baixos eram essa Eram sanfona do seu tio? 96 baixos. É meio Nossa, comum, né? Porque nossa, geralmente se conhece mais 80 ou 120. Mas ela era diferente, ela tinha 96 baixos. Era uma sanfona italiana muito boa. Lutini, a marca. Uma sanfona muito boa. Foi onde ele inclusive, quando ele viu que eu estava bem dedicado ao instrumento, que eu estava me dando o máximo, ele se sentiu muito orgulhoso e até me deu ela de presente, né? Foi a primeira sanfona que eu ganhei e tenho muita gratidão por isso. nossa. Foi muito interessante. E curioso mesmo, nunca tinha visto falar uma sanfona com essa quantidade de baixos, não. É bem diferente 96. mesmo. É, Uhum. é, E Tiago, como você até mencionou em um momento da sua fala, justamente esse momento que a gente tá vivendo agora recentemente por causa da pandemia, não é? sim, E com todas as pessoas com quem eu tô conversando, eu até confesso que em um outro momento já até pensei em me policiar e não tocar sobre essa questão da pandemia, né? Mas é algo sim. que eu penso que não tem como fugir, porque uma ou outra hora a gente vai mencionar na hora que a gente estiver aqui conversando, né? Inclusive, Entendo.
né? Até uma das perguntas que eu vou te fazer, de certa forma, tem até uma, lógico, tem uma relação, porque lá no mês de setembro do ano passado, né, justamente no dia 20 de setembro, lógico, em virtude dessa questão da pandemia, muitos artistas, né, procuraram se aproximar dos seus fãs, enfim, familiares e tudo mais, através justamente das lives e streams, né? Foi uma Sim, ferramenta que os artistas literalmente se encontraram, debruçaram, a ponto de que todos os dias o que a gente mais tinha era artistas fazendo lives, né? Assim, foi algo que teve uma ênfase bem alta no ano passado. Agora, nesse ano de 2021, deu um pouco de amenizada, talvez por essa questão dessas incertezas que a gente até agora ainda tem, né? Relacionada à pandemia. E essa live que você realizou no dia 20 de setembro foi junto com uma banda chamada Levada Xoxi, que é um projeto, sim. né, que você, eu não lembro se você ainda, se o projeto ainda existe, se não existe, se você faz parte da banda, né? E Existe, sim, existe. existe, né? E aí eu queria saber se de repente vocês, através da live, ou se vocês antes mesmo desse processo da live, né? Se vocês têm em mente de produzir algo, algum single, algum EP, de repente até algum disco cheio mesmo. Sim, temos duas músicas prontas, de autoria própria, a Levada Shot. Inclusive, a gente apresentou nas duas lives que a gente fez, né? E tem outras guardadas ali, estão adormecidas, mas vão acordar daqui uns dias, até porque nós tínhamos contrato de casa, tínhamos um casamento para fazer agora em abril, mas que né, foi colocado para junho, né, digamos assim, Sim, foi a adiado. esperança de que é adiado, a esperança de que tudo melhore mais, que possamos dar uma amenizada, mudar de fase vermelha para uma fase laranja, uma coisa mais maleável, digamos assim, né? Aos poucos. Porque não tem jeito, rapaz. A gente lida com o nosso público é aglomeração, né? Então, os eventos que a gente conseguiu fazer, não esse ano, mas no ano passado, foram com números restritos de pessoas, entendeu? Mantendo aquele distanciamento possível. E, e a gente está assim na esperança, temos contrato assinado já para dois eventos em junho, dia 12 de junho e acredito que dia 24 é esse casamento que seria agora em abril. Então, o projeto da Levada Shot é um projeto bem sólido, sim, de pessoas bem maduras, bem resolvidas, entendeu? Grandes profissionais que eu tenho a oportunidade de trabalhar com eles, pessoas muito boas, são amigos já de muitos anos. Então, o projeto ele só se encontra repousando, digamos assim, por conta da nossa situação atual, sabe? Mas a vontade é grande de poder tocar para as pessoas, mesmo as lives que a gente fez em 2020 foram coisas muito positivas, né? Porque foram totalmente direcionadas. A primeira foi direcionada para ajudar o segmento musical aqui do nosso estado. Se encontra esquecido pelas autoridades competentes. Isso é que eu posso dizer. Então, nós conseguimos atingir além do que a gente esperava. Pôde ajudar tanto os músicos, como os garçons, como os técnicos de som, de iluminação, pessoas que vivem direta e indiretamente da música em si. E a outra live, a segunda live, a gente fez
para poder ajudar uma comunidade, na verdade, uma escola, que eu tenho uma prima que é professora dessa escola, uma comunidade muito carente, entendeu? E com essa pandemia, a suspensão das aulas presenciais, muitas crianças se viram muito prejudicadas porque é uma questão da merenda, fazia parte da alimentação dessas crianças no seu dia a dia, então isso fez muita falta. Então a gente também conseguiu e também superou a meta que a gente almejava, então isso é uma felicidade tremenda para a gente, isso é muito gratificante. As lives hoje em dia, elas estão em menos evidência porque isso foi uma coisa que atingiu em todos os segmentos o mundo todo, né? Então a gente vê grandes empresários até prejudicados, donos de restaurante, donos de lojas de materiais de construção, que são essas pessoas que faziam doações mais maciças, né, digamos assim. Então, infelizmente, não está sendo muito fácil um giro de lives maiores, porque isso também tem custos e a gente precisa de contar com patrocínio, né? É assim que a coisa anda, né? Funciona. Então a gente está segurando aí e esperando a providência divina para que essas coisas negativas possam diminuir, para que a gente possa voltar a trabalhar de alguma forma. E é muita nobreza, assim, a parte de vocês, não só olhar justamente pelos os próprios músicos, né? Como você citou, garçons, isso, enfim, todo. E agora você também citou esse projeto voltado justamente para uma escola. É aquilo, a gente pegar aquilo que a gente tem de melhor e não olhar quem, né? Assim, o quanto a gente poder ajudar sem fazer algum tipo de distinção é o mais cabível mesmo, assim, de se pensar e de se botar em ação, né? Com certeza. Não é? Com certeza. E o Tiago, eu ia fazer uma pergunta relacionada à levada shot. Se você. Agora eu confesso que eu esqueci, porque você comentou justamente das duas canções, né? Que estão aí guardadinhas. E, não, na verdade não era nenhuma pergunta, era um comentário, porque a gente, de certa forma, a gente que ama o forró mesmo, assim, que sentir satisfação em ouvir, em dançar, enfim, né? A gente meio que anda um pouco carente, sabe, assim, do bom forró. E ouvir, ouvir as lives, enfim, ouvir o forró que a Levada Shot tem de mostrar, né? E o que tem, né, assim, na banda e as canções e como foi feito, assim, a gente percebe que é algo que a gente que é realmente feito dentro da arte mesmo, no caso, né? Porque a gente está falando de música, está falando de arte, e no caso a gente está falando do nosso gênero, né? Do forró. Sim. Então, eu confesso que já estou meio que um pouco ansioso para que de repente, quando vocês forem lançar aí as canções, a gente possa ter acesso e ouvi-las. Sim, sim. Vai ser uma missão para mim. Assim que quando as músicas estiverem lapidadas, digamos assim, elas estão prontas, gravadas, tudo é só uma questão de lapidação, é uma masterização que a gente pretende mandar para uma empresa melhor para fazer, e quando elas estiverem bem prontinhas, eu prometo a você que eu passarei em primeira mão. Já fico você agradecido. Possa ter acesso. E, Tiago, como eu disse lá no início, né, ano passado a Mastruz fez 30 anos, né, e obviamente você faz parte dessa história, inclusive dessa discografia rica que a banda tem de produção, né, você está lá em mais de 20 discos, 21 discos, inclusive, com seu talento lá, enfim. E eu queria que você comentasse um pouco pra gente, já que você contou um pouquinho sua história até a sua chegada à banda, né? Queria que você contasse um pouquinho mais como foi
durante esses anos que você esteve lá como um sanfoneiro da banda, e também se puder falar um pouquinho como era o seu contato com nós, fãs, que estávamos sempre lá, não importa para onde a banda fosse, a gente estava movendo montanhas para estar correndo atrás de vocês. Olha, a minha trajetória no Mastruz foi de, assim, tanto profissionalmente, como, o que é que eu posso dizer, a satisfação pessoal, né? Todos os shows, para mim, antes de eu entrar no palco ali, nos bastidores, todos sempre teve aquele friozinho na barriga. Eu acho que isso é a cereja do bolo. Quando você não tem aquela emoção em estar e quando vai se apresentar, aquele friozinho na barriga, que é fundamental, isso faz parte do tempero todo da coisa. Então, todos os momentos, sem exceção, foram especiais para mim, todos, 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 todos. Inclusive, as amizades que eu fiz com os componentes, ex-componentes, e o carinho que a gente sempre teve com nossos fãs. A gente sempre acolheu, a gente sempre se mostrava bem acessível, nunca teve problema. Na época não tinha essa facilidade que tem hoje de rede social, de telefone com câmera, tirar foto. Não, era ali o corpo a corpo mesmo, né? E a gente tinha, a gente sempre teve o carinho dos fãs tão presente que às vezes nos recebiam nas suas casas de uma forma bem carinhosa, de um jantar, uma coisa, sabe? A gente fazia questão sempre de dividir esses momentos do dia com os fãs até a hora do show. Então, só alegria e satisfação pessoal. O que é que eu posso lhe dizer? Esse tempo todo que eu passei no Mastruz. É algo assim que não sei, às vezes até a gente tem tantas palavras que pode tá usando nesse momento, né? Mas às vezes a gente usurpa o significado da palavra para utilizá-la em vários outros contextos aos quais ela de repente não se enquadra. Mas se a pessoa realmente ter um pouquinho de noção do que é você ter um ídolo e receber em sua casa, sabe, com um total prazer e satisfação, para um momento tão intimista, né? Como só chegar lá e sentar e trocar um papo, tomar um café, fazer uma refeição, isso sim é algo que acho que a pessoa tem que talvez passar pela situação para entender o quanto isso é bem significativo, sabe? É verdade, a gente fez parte do Mastruz. Nós sempre fomos pessoas. Eu não conheço nenhum, assim, não, fulano era meio estrela. Não, não existia isso, não. Não existia. O Mastruz sempre foi muito doado para os fãs, para as pessoas que gostam da banda. A gente sempre escutava as histórias das pessoas. Rapaz, aquela música fez parte da minha vida em tal situação, não sei o quê. Entendeu? A gente se misturava mesmo. Não tinha distinção nenhuma. Era uma coisa natural. Eu falo isso por mim e pelos os ex-companheiros de banda. Posso até falar por eles, porque eram pessoas simples e pessoas alegres, pessoas realizadas igual a mim. Não tem distinção de nada, a gente sempre foi bem acessível. Eu não sei como é que está hoje, não posso falar pelos que estão lá hoje, realmente não tem como, né? Porque tudo muda, as coisas mudam, não sei, é de pessoa para pessoa, mas eu dava muito valor a essa parte
da humildade, né? Digamos assim, do artista com o fã. Nunca deixei de atendê-los da melhor forma possível, nunca. Jamais. Tanto que tem, inclusive, um pessoal de Natal que, como disse, a próxima pessoa com quem eu vou ter um bate-papo vai ser o Thiago. Aí pronto, choveu um monte de coraçãozinhos lá no grupo. Terra muito boa, viu, também, que tem grandes amigos. Nossa, até hoje eu mantenho, assim, sempre contato com um ou com o outro, que a gente, devido a andar tanto no meio desse mundo, a gente andou, a gente deixou umas amizades que a gente ainda mantém contato, né? A gente não perdeu essa ligação. Eu tenho até compadre meu, né, que se tornou compadre, era amigo e se tornou compadre, lá de Campina Grande. Fábio Costa é um fã de carteirinha do Mastros com Leite. Tanto é que tinha material de shows ao vivo, coisas que eu corria atrás, ficava todo ele arrumava, ele não sei de onde ele arrumava, de onde ele tirava, de onde ele conseguia, ele gravava, não sei o que é que ele fazia, mas era um caba que estava armado, assim, digamos assim, com material. Se é um caba que tem material, é ele, armado até os dentes, de Mastros, de outras bandas também, do grupo, né? E não deixa de fazer parte da história também. Tudo ele interligado, né? Mas é desse Sim, jeito. sim. Aham. Bacana demais. Tiago, bom, a gente meio que já está chegando no final do nosso bate-papo, da nossa entrevista, enfim, como Uhum. o pessoal queira rotular, digamos assim, né? E aí, nesse momento, é o que eu trago como meio uma singela homenagem, no caso, ao repórter que infelizmente ano passado se foi, que é o Rodrigo Rodrigues, né? Que é do quadro Os Cinco Discos, né? Que ele Sim. convidava o pessoal ou uma pessoa para entrevistar e a pessoa dizia 5 discos que formavam a pessoa, ou que contava a história da pessoa que foi significativo para aquele entrevistado, né? E aí eu meio que queria saber de você, se você puder me listar 5 ou 3, menos, enfim, o número é só um número, né, apenas, né? Mas eu queria que você pudesse me dizer quais seriam esses artistas que formaram o Tiago Carvalho, o músico Tiago Carvalho. Rapaz, olha, vamos lá. A princípio, desde que eu comecei a estudar e a tocar esse forró moderno, eu tenho como referência Otílio Moura, que era o sanfoneiro que gravou esses primeiros discos de Mastruz, de Mel com Terra, de Calangaceiro, as bandas da própria Sonzum faziam parte do grupo. Marcos Farias, que deu continuidade ao segmento quando o Otílio Moura saiu, Marcos Farias assumiu, maestro Marcos Farias. Marquinhos, ele é um cara assim completo, né? Posso dizer, toca muito acordeon, toca muito piano, arranjador, produtor, entendeu? Um cara brilhante para mim. Aí vem a coisa mais clássica, né? mais refinada, mais, digamos assim, mais enriquecida de conteúdo e de estilo, né? Que é Dominguinhos. Dominguinhos, assim, é um músico virtuoso. Para mim, dizer assim, rapaz, quem ficou no lugar de Dominguinhos para levar a bandeira? Alguém que possa substituir ainda não apareceu. Para mim, não. Entendeu? É um cara que tem um estilo único de tocar, uma pessoa. Eu tirava assim essa comparação quando ele ia tocar com outros músicos também muito bons, tipo Yamando Costa. Yamando Costa no violão fazia aquelas coisas lindas,
aqueles improvisos que pareciam não ter fim. E Dominguinhos, quando eu chegava na vez de Dominguinhos fazia uma coisa simples ali de 2 minutos que ficava assim, abestalhado. Disse, rapaz, como é que pode? Uma coisa tão simples, uma coisa tão bonita, que saiu daquele jeito, é uma coisa mágica, parece uma mágica, cara. Ele, toda vez que ele tocava uma música, por exemplo, De Volta para o Meu Aconchego, ele tocava essa música. Se fosse 10 vezes que ele tocava 10 vezes diferente, uma mais bonita do que a outra. É uma coisa inexplicável. Também tem outro acordeonista e produtor e músico que eu admiro muito, se chama Adelso Viana, pelo seu estilo de tocar também, muito educado, muito preciso. É um grande músico, arranjador, que eu tenho muito carinho e muita apego assim na parte musical, assim, como ele se apresenta, como ele trabalha, é bastante especial. A palavra é essa. Bom, na minha cabeça tem muitos outros, mas eu vou me resumir a esses porque realmente são os que vieram a priori assim na minha cabeça. Tentei fazer uma linha do tempo aí, através dos meus conhecimentos, o meu aprofundamento musical para o meu entendimento, digamos assim, né? Para poder falar desse assunto. Se você me permitir, quando o Saudoso Dominguinhos estava vivo, ainda mais ainda, ele já estava com a saúde um pouco já bem debilitada, né? Ele veio fazer um show aqui em Aracaju, né, no período junino, né? E eu não tenho certeza, assim, mas ele era obviamente, era Dominguinhos, então ele era uma das grandes atrações da noite, né? Só que, bom, de certa forma, ele atraía o público mais velho, né? E quem realmente, assim, gostava realmente do forró, né? Assim, quem já queria ver as coisas mais modernas, mais novas, não estavam lá. Então, a noite não estava repleta de gente, né? Então, assim, foi muito tranquilo poder ver Domingos naquela noite. E aí, uma coisa que eu conto isso para todo mundo, né? Que, assim, uma coisa que eu lembro muito é que tanto que até para ele sair do palco, ele precisava até de ajuda, porque, bom, você é sanfoneiro, não preciso dizer, você sabe melhor que ninguém o quanto pesa a sanfona, né? E Pesa aí, demais. aí uma pessoa para tirar a sanfona, e outras pessoas para meio que acompanhá-lo ele para sair do palco, né? E a gente lá batendo palma, bater assim. Ele voltou pro palco para agradecer mais uma vez os aplausos da gente, porque a gente realmente tava. Assim, a gente. Lógico, a gente não pensa no pior, mas a gente sabia que os momentos finais, assim, de que poder ter Dominguinhos ali ao vivo e a cores, que não ia se perdurar durante um bom tempo, né, mais, né, porque, de certa forma, já estava com a saúde bem debilitada, sabe, então eu guardo com carinho, assim, eu digo para todo mundo, eu não vi Luiz Gonzaga, mas eu vi Dominguinhos, como você mesmo falou, né, depois dele a gente meio que ficou, podemos dizer, de certa forma, órfão, assim, sabe? Não que a gente não tenha ótimos sanfoneiros, ótimos músicos, assim, da minha opinião, né? Mas é o sentido do legado, né? E é algo que eu tenho até estudado bastante, eu procurei, justamente pela questão da facilidade da internet, né? Eu tenho ouvido bastante Sivuca. Assim, eu tô viciado Sim. na discografia de Sivuca, viciado mesmo, assim. E o quanto foi o, como é que eu posso dizer? A discografia do próprio Sivuca, ela, sabe, ela flutua, ele passa por diversos gêneros musicais, mas, enfim, é muito gostoso você ter essa percepção, sabe, de poder identificar esses tipos de detalhes, assim, ao lembrar, no caso, né, como eu tô falando, de duas pessoas que são ícones, né, do nosso gênero, né, poder relembrar através justamente da obra que eles deixaram, né? E os nomes que você falou, assim, alguns eu confesso que eu conheço, o próprio Tílio e Dominguinhos não precisa nem dizer, e são
pessoas maravilhosas mesmo assim. Para não dizer que eu cometi um gafe em não ter citado Luiz Gonzaga, assim, não é porque eu não acho, não, entendeu? O Gonzaga foi uma pessoa que ele levou o forró para o mundo todo, né? Ele é conhecido no mundo todo. E aquele estilo de tocar de Gonzaga é muito particular, né? Aquela voz bem característica, bem marcante do forró. E para a época também ele trouxe alguns estilos de músicas, digamos assim, instrumental, alguma coisa, principalmente 3 de dezembro, que é uma música que eu gosto muito de tocar. Então já era além na época, né? Era uma coisa muito além do que se tocava naquela época, naqueles forrós, enfim. Esse Luiz Gonzaga, eu posso dizer que você pode colocar em primeiro lugar. É porque eu apenas quis lhe dar uma lista de quando eu comecei a tocar sanfona, de quando eu comecei a estudar os profissionais, os colegas de sanfona, enfim. Mas que Gonzaga realmente ele é o rei, né? Não tem o que se discutir, realmente. Que fique bem registrado isso aí, porque foi talvez assim, eu não soube me expressar bem, digamos assim, né? Não, não, E não, longe disso. não ter comentado sobre Gonzaga, claro. Isso fique bem claro aí, registrado aí nos seus arquivos. Não, não, quanto a isso, tá super tranquilo. Até porque a gente não sabe se nem Jesus que veio à Terra agradou a todos, né? Porque Luiz Gonzaga deveria agradar. Então, assim, normal, tranquilo. Isso não. É como eu falei, é tipo uma lista que você pode trazer só os nomes que você diz assim, como você mesmo citou, né? Que, inclusive nomes de pessoas que trabalharam com você, que estiveram próximo de você. Então, faz todo sentido a lista que você trouxe sem precisar de justificativa alguma. Certo. Bom, Tiago, eu terminei por aqui. Confesso que eu estou extremamente satisfeito, muito, muito feliz mesmo por você ter aceito o convite, por esse tempinho que a gente tá batendo esse papo aqui. Foi muito gostoso. Assim, é um papo, como eu disse, é descontraído, sem pretensão nem de X, nem de Y. É mais para que as pessoas que gostam da banda possam relembrar de grandes pessoas que estiveram lá e que contribuíram muito para que a banda chegasse aos 30 anos que completou no ano passado. Saber como é que essas pessoas estão, se de repente se estão continuam no mundo da música, se tem novos projetos no mundo da música. É mais um sentido de trazer uma contribuição nossa, né, assim, como fãs, né, de mostrar que vocês ainda estão aí e que vocês não foram esquecidos, que a gente sempre que bota um disco para ouvir lá, que pega um encartezinho, vê o nome de vocês, a gente sabe quem tá ali na sanfona, quem tá na bateria, quem tá cantando, enfim. É um momento de saudosismo, porque eu confesso que eu sou muito saudosista, e assim, de agradecimento também por tudo que vocês fizeram para que, novamente, a banda chegasse a esses 30 anos aí de história. Novamente, muito obrigado. Viu? Por nada, eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui, da minha contribuição, esse momento muito especial, e dizer que ai do artista se não fossem os fãs, né? A gente não vive sem os fãs. E
E assim, eu sei que fã, de verdade, ele conhece a trajetória, né, do artista da banda. Ele está preparado ali para perguntar e ser perguntado, né? Então é muito, muito bacana mesmo. Eu nunca, para lhe falar a verdade, assim, nunca tinha participado de uma experiência como essa, e ter um bate-papo mais profundo, digamos assim, né? Sobre a vida no Mastruz. Enfim, se eu fosse contar a minha vida aqui, trajetória musical, aí, meu amigo, pode botar tempo, porque tem muita história para contar. Mas É, aí a gente pode deixar para uma outra oportunidade com mais calma. O lado B da coisa, né? Digamos. exatamente, exatamente. E confesso que oportunidades não vão faltar e assim que esse momento de pandemia, espero que chegue logo ao fim, que você possa Deus voltar quiser. com um forró levada shot e que eu espero que possa estar lá no palco não, que o palco é o seu lugar. Tá lá na arena, no espaço lá, curtindo vocês tocarem, tá? Deus quiser. É tudo que nós esperamos e rezamos pedindo a Deus para que aconteça, né? Que todos os segmentos, principalmente a música, que foi o primeiro a parar e será o último a voltar, consequentemente, possam retomar suas atividades normais, para que a gente possa levar alegria e se alegrar também, que a gente também se alegra com a música. É um dom divino, uma coisa que Deus me deu de presente e é a coisa que eu mais estimo e trabalho. Não pretendo me aposentar nunca. Enquanto eu tiver saúde, eu quero sempre estar tocando. E que se E prolongue por produzindo, muitos, muitos anos. se Deus quiser. Amém. Para todos nós aí. Agradeço demais, viu, Wesley? Valeu, Thiago. Novamente, muitíssimo obrigado, tá? Estamos sempre à disposição.